Vamos lá. Cadê? Aumenta o som para eu chamar agora ela, que é a CEO do CEO. Ela que manda e desmanda nessa empresa. Vamos lá, deixa eu ver. Cadê? Bota a foto dela de novo ali, ó. Quer ver? Olha ali. Olha que coisa maravilhosa. Ela é a Márcia, fundadora e diretora de P&D. Música pra Márcia aqui no estúdio, gente. Vamos lá. Desfilando, Márcia. Olha. Não, desfilando não. Seja muito bem-vinda, Márcia. Pode pegar o microfone. Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda. Pode sentar aqui, vamos sentar pra gente bater um papo gostoso. Então, vamos lá. A gente estava conversando, né, agora com o seu esposo, o senhor Aquino, e ele estava falando aí dos grandes desafios que o empreendedor passa ao longo do tempo. Então eu fiz essa pergunta para ele e vou fazer para você agora, trazendo um pouco pro lado humano dessa empresa. Você também é mãe de 3, né? De 3. E ao longo dos desafios da empresa, os desafios em ser uma profissional e cuidar também do lado esposo e cuidar do lado dos filhos, é um desafio? Bom, bom dia antes, né, de tudo. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Bom, desafio viver desafio, né? Mas eu não participava diretamente da Colibri por muito tempo. Hoje mesmo eu conto muito mais com a ajuda das pessoas que estão lá para fazer alguma coisa, por questões pessoais mesmo. Mas trabalhei, como aqui no disse, numa empresa. E sempre foi um desafio, porque a vida de mãe e profissional, seja onde for, seja qual for a profissão, é sempre muito difícil, né? Nós não temos ainda uma estrutura, eu vou dizer, social e mesmo prática para que a mulher desempenhe essas funções, infelizmente. Mas a gente está aí, né? Mandando e desmandando, já como você disse. E o que eu acho legal, que enquanto você não estava trabalhando diretamente na empresa, você estava criando e educando os sucessores da empresa, não é? Talvez você já estivesse trabalhando na empresa de forma indireta. Sim, a nossa empresa começou e permanece como uma empresa familiar, né? No início, todo mundo sabe, nós tínhamos um sócio até pouco tempo, que era meu irmão, então ela nasceu mesmo familiar. E continua, e essa questão da sucessão é uma coisa que vem sendo trabalhada há muito tempo, desde, eu acho que, da formação deles, enfim. Embora uma das nossas filhas, a nossa filha, nem pense em empresa. É uma curiosidade, uma das filhas de vocês é médica, né? A única, né? A mulher, mas é médica, é pediatra. Então, posso fazer pergunta pessoal aqui? São 3 filhos, né? Uma é menina e 2 meninos, né? Isso. E são os meninos que vão... O Gustavo também trabalhou na Colibri, mas também, como todo mundo sabe, ele já não está por aqui, né? O Papai do Céu resolveu recolhê-lo. E agora é o Guilherme, que está aí à frente, mas também sempre muito próximo, né, das coisas que aconteciam, mesmo não indo lá. Não tem como, numa empresa familiar, você dizer que a família não tem uma participação, né? Sempre há um envolvimento. Não existe uma possibilidade, né, Márcia, de uma mulher, então tirei a capa agora de mãe. Não tem. Agora eu estou colocando a capa de profissional, agora é a capa de esposa. Não tem. A gente faz tudo isso. Então, eu entendi agora que um dos segredos desse sucesso é que vocês têm um anjo acompanhando vocês em toda a trajetória. Certamente. Que legal. Olha lá. Bom, posso perguntar, hoje o nosso tema aqui é propósito também. Isso. Queria saber de você, Márcia, o que é ter um propósito para o negócio, na sua opinião? Bom, primeiro, acho que é importante falar do que é mesmo ter um propósito, né? Porque, às vezes, acontece de você... agora as empresas todas resolveram falar que tem um propósito. Tá. Mas é muito mais sério do que isso, eu penso. Porque vamos pensar o que é propósito. Propósito é você ter um objetivo, você ter uma finalidade naquilo que faz. E não é só para a empresa, né? É para a vida toda, para tudo que a gente faz. É do ser humano dar sentido àquilo que faz. O contrário, a gente pode perceber muito mais o que é dar sentido quando a gente pensa no oposto, eu acho. O que é fazer as coisas sem sentido, né? O que é fazer alguma coisa sem finalidade? E isso tanto para a empresa quanto para a gente, né? Pessoalmente. Aliás, aqui fazendo já
Porque como eu não sei, mas se alguém disse, ou se todos sabem, mas a minha formação não é na área de administração. Qual então, é a sua formação? Eu fiz direito, né? Fiz mestrado e doutorado nessa área, então direito e filosofia. Então, atuou diretamente nessa área ou não? Veio para o empreendedorismo? Não. Mas assim, a gente pode, para entender então que é um propósito, vamos pensar ao contrário, que é não ter. Às vezes a gente fala mesmo, né? Nossa, fulano fez tal coisa, mas isso foi totalmente sem propósito, né? Sem finalidade, sem sentido. E mais uma vez, falando do contrário, você imagine que uma forma de tortura é você pôr alguém para isso era usado, sobe a pedra até o morro, larga ela lá de cima e a pessoa carrega outra vez e faz aquilo realmente sem sentido, torturante. Então é isso, nós seres humanos somos seres de sentido. Bom, então o propósito de uma empresa também é esse sentido que ela dá, que ela tem para a sua atividade. E é o que sustenta, é uma espécie de estrutura da empresa, de todas elas, mesmo não tendo parado para ver qual é o seu propósito. Mesmo que a empresa não pare, ela fala assim, qual é o meu propósito? Mesmo que ela não faça isso, há nela alguma coisa que dê sentido à sua atividade. E o propósito da Colibri? Então, aproveitando que você está engajada nesse assunto, e achei muito interessante isso que você falou, você me fez pensar, Márcia, em quando a gente fala assim, aquela pessoa fez de propósito. Isso. Quando a gente fala que a pessoa fez de propósito, então ela tinha uma intenção, uma finalidade, um objetivo. Não, ela fez sem propósito. Isso. No direito não tinha nada sido pensado anteriormente. Então, o que de propósito, qual é o propósito que a Colibri tem hoje? E sempre teve? Sim. É mudar o mundo pelo design. Isso a gente, vamos dizer assim, nós formulamos o propósito com essa frase, que parece, dita aqui, extremamente ambiciosa, e é ambiciosa, mas mas é coerente. E com humildade. Né? Porque, veja bem, quando a gente fala em design, o design em si já é um pouco de propósito, né? Porque é um desenho, é um projeto, é algo que é um planejamento. O design já é um planejamento, né? E o propósito também. Então, tem aí uma união. Mas o que eu digo que é coerente é que isso, desde o início da Colibri, foi uma coisa que a marcou. Quando você percebe, tanto para qualquer pessoa, para qualquer empresa, se você perde aquilo que te sustenta, você se desvia, né? Então, eu acho que isso de pensar o design como algo tão importante, isso é o propósito da Colibri. E sempre foi. Não é uma coisa que agora a gente falou assim, olha, vamos pensar numa frase e vamos ver o que é o propósito da Colibri. Não. Como ele foi formulado agora, e não foi uma coisa do Aquino, do Guilherme, minha, foi algo que a gente pensou junto ali com os gerentes, que são pessoas maravilhosas, com outras pessoas que nos ajudaram. O que é que marca sempre o trabalho da Colibri? Bom, é o design. E o que é isso? É pensar o que a gente está fazendo, aqueles móveis que saem todo dia ali, que a gente, para mim, por exemplo, é muito emocionante, às vezes, quando eu vejo lá, está colocando todas aquelas caixas, carregando, e eu fico imaginando que cada embalagem daquela carrega até um sonho de alguém quando vai receber na casa dela, sabe? Exatamente. Sabe o que eu penso, a senhora me contando sobre os propósitos e essa mudança, né, junto com o design, mudando pelo design, é que é isso. A Colibri, ela trabalha muito mais do que com móveis, né? Porque o móvel que está no lar da pessoa, que está no escritório da pessoa, ele é um sonho de consumo, né? É ali, é um apego que você cria, né? E muitas vezes você vai mudar de uma casa para outra, mas o lar
lar que você construiu, mesmo que seja uma casa melhor, o lar que você construiu ali, Sim. aqueles móveis que você viveu, o design que aquele móvel tinha, naquele momento em que você mudou, e o que você vai construir de casa nova, de móvel novo, vai representando a sua história. Exatamente. Que é isso legal mesmo. isso, né? Trabalhar com sonhos e vender o ambiente do lar da pessoa. Exato. Sabe que quando a gente estava formulando isso agora, né? Nós colocamos de uma maneira muito simples, tentamos descrever essa questão de o bem-estar que isso pode causar, né? Aquele produto que a gente está, aquele móvel que a gente está entregando, o que ele pode trazer de bem-estar e de sensação para a pessoa. Então, é isso que é mudar o mundo pelo design, é você levar essa realização, esse bem-estar, essa alegria. E como é que a gente pensou de uma maneira muito simples até, mas um jeito de dizer isso. E lembrando o que acontece com muita gente, eu acho que já aconteceu com todos, quando você compra alguma coisa, traz para a sua casa, põe lá um móvel, ou, vamos supor, né, nesse caso, o nosso móvel, e você põe na sua sala e olha e fala, nossa, como ficou bonito. E depois você apaga a luz para ir deitar, e aí você volta e acende mais uma vez, só para olhar mais um pouquinho. Deixa eu namorar esse móvel Isso. aqui da minha sala. O móvel. Deixa eu sentir esse conforto que ele traz, olha né? Como ficou legal. Então, Nossa. é essa sensação que a gente quer fazer. Que é a hora que a gente está ali desenvolvendo, né, agora o Caio ali, todo mundo que trabalha nesse processo, quando a gente fala, não, mas isso aqui todo mundo vai gostar. Ah, não, isso aqui vai ficar legal. Porque, quando falo em propósito, o que pode aparecer muito, eu acho, na cabeça das pessoas, é o seguinte, não, propósito de toda empresa é dinheiro, é lucro. Mas é aí que eu falei do desvio. Se fosse, vamos pensar comigo, se fosse, é lógico que a empresa precisa disso para se sustentar, todas precisam. Para se sustentar e sustentar as famílias que dependem da empresa. Mas se for só isso, exclusivamente... Ela não chega aos 30 anos. Não chega, porque pelo lado do empreendedor, não existiria, por exemplo, empreender. Porque seria muito mais simples você conseguir dinheiro usando aquele dinheiro de uma outra forma. Mas não é só isso, não se sustenta só nisso. Eu acredito muito nisso e a nossa família acredita nisso. Tem que ter mais um pouquinho. Né? Isso que a senhora está trazendo, Márcia, é extremamente interessante para quem está nos acompanhando. O empresário, né, como a equipe Colibri que está aqui hoje, talvez com o mesmo giro, com o mesmo capital, né, e talvez trabalhando menos, com menos energia, gastando menos energia, movimentando menos dinheiro, que é sempre um risco, talvez conseguiria ganhar mais, lucrar mais. Mas a veia do empreendedor, quando se tem um propósito, além do lucro, ela chega a 30 anos transformando a vida das pessoas. E como é legal, né, Márcia? A gente olha para um móvel hoje e fala, esse móvel é moderno. Olha para um móvel de 10 anos e fala, isso aqui já está um pouco ultrapassado. Como o design ele realmente é presente na nossa vida, né? Para estar presente na vida, eu vou dizer uma coisa. Sabe quando o design é uma parte técnica e uma parte arte, né? A parte técnica, aquelas pessoas que se formaram, estudaram e conhecem tudo isso. Mas a parte arte está em todo mundo. Está na gente. E o brasileiro, a gente sabe o quanto ele é rico na arte. Então, eu penso assim, quando a gente muda um móvel de lugar, sabe quando você muda até um vaso em casa, você agora mesmo na pandemia... uma estante. Muda de lugar alguma coisa, isso também é design. A gente sabe o que isso é capaz de fazer no nosso ambiente. E é isso que a gente quer fazer com os nossos móveis. É isso que eu percebo, que a gente percebeu, todos nós, todas as pessoas que trabalham ali. É a hora que põe ali e fala... Nossa, olha como ficou bom. É esse cuidado. E se você se desviar, ou se algum dia se desviou disso, é porque fugiu ao seu propósito, e aí o caminho não é bom. E aí você tem que voltar, né? E aí você tem que voltar. E assim permeia, né? O empreendedor, ele vai, o centro, às vezes, né? O mercado, as situações podem tender a tirar da linha e falar, não, volta para cá, que é aqui que eu tenho que seguir com o meu propósito. E vocês vão ver, todo mundo vai ver, hoje, quando for apresentado a coleção 2021,
que ela está tão cuidada, sabe? Está tão cuidadinha, que parece que as pessoas que já viram estão sentindo isso, né? Falou, olha, como que os móveis da Colibri estão legais. E aí, uma série de falas que a gente tem ouvido. Eu espero que vocês sintam, quando olharem os móveis, esse carinho mesmo, esse processo todo que a gente fez. Particularmente, eu tenho que dizer que eu não conseguiria ajudar, que é o que eu faço hoje, eu ajudo só, tento ajudar, né? Eu não conseguiria fazer se não fosse assim, sabe? Se não fosse com sentido. Qual é o sentido disso? E eu acho que as pessoas que estão ali pensam a mesma coisa, e por isso que está aí, vocês vão ver que hoje à tarde e os tem uma móveis coisa ainda legal. sendo ainda mais valorizados nesse momento em que a gente passa mais tempo em casa, né? Exatamente. E eu acho também, Márcia, para a gente concluindo a nossa conversa, que assim como o carro que a pessoa decidiu, né? Não estou falando em relação a valores, né? Mas um carro, a pessoa que tem um carro diz um pouco sobre ela, né? As cores, as roupas que a pessoa usa também diz um pouco sobre ela. Os móveis que ela tem na casa dela, o jeito dela de morar, o design que ela elege, a disposição desses móveis também diz muito sobre ela. A gente é capaz de chegar numa casa, olhar os móveis e entender um pouco sobre essa pessoa. Você Exatamente. concorda? Às vezes, e isso até com o mesmo móvel. Ele fica diferente, né, numa casa, porque a gente é assim, né? Não tem ninguém igual, por mais que você compre o mesmo objeto, né? Que você tenha na sua casa o mesmo objeto, ele sempre tem o seu jeito, como você falou. A gente vai dando. Você cria, vocês da Colibri criam, e as pessoas vão dando a energia e a cara delas, né? Exatamente. Ô, Márcia, e se eu perguntei pro seu esposo, pro seu Aquino, queria pedir para vocês também, aí embaixo das perguntas, podem ir mandando pergunta, embaixo da pergunta tem também a palavra, tá? Que representa a Colibri para você. Queria te perguntar também, se você fosse me dizer 3 palavras, peguei ela de surpresa, tá, gente? Foi. 3 palavras para Colibri, né? Nesse ano, nesse momento, nessa transição, enfim, comemorando 30 anos. A Colibri em 3 palavras. A Colibri. Bom, eu vou repetir uma que o Aquino já falou, que é confiança. Não poderia ser diferente, design. Design. Exatamente. E força. Força. Força, até um minutinho para falar sobre isso, mas força de todos que estão ali, que já trabalharam ali, que já viveram de alguma forma com a gente. É preciso força para vencer desafios. Né? A gente não tem um script. A gente fez um script aqui. Pode, como você falou, você já improvisou me perguntando isso. E a vida é isso, né? Ela não tem um script, ela nem tem um script. A gente tem que ir projetando dia a dia e fazendo essas adaptações, e para isso só a força que é o que vai ajudar. E aí cada um vai tirar essa força de onde puder, da fé, da família, da vontade, do propósito. Do que foi. Mas é preciso isso, força. É isso, né? mesmo. Que legal. Ai, Márcia, que prazer conversar com você. Tá? Quero agradecer mais uma vez o convite. Agradecer todo mundo que está nos assistindo. Como é gostoso a gente ouvir sobre a história do empreendedor, sobre uma história de sucesso e entender que é preciso força, que é preciso propósito, que é preciso muita confiança e muita credibilidade em quem está trabalhando juntos.